Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é domingo, dia 24 de abril, é o domingo da misericórdia, o segundo domingo da Páscoa, que nós possamos vivenciar neste dia a grande misericórdia de Deus e sermos misericordiosos como o Pai. É dia de participarmos da missa, da celebração em nossa comunidade, para que possamos, neste tempo pascal, experimentar a alegria de viver o Evangelho. Que o Senhor nos conceda um bom domingo, um domingo de misericórdia, um domingo de paz e alegria. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preparemos nosso coração para ouvirmos o Evangelho deste dia e a seguir a reflexão do Padre Geraldo Martins. Povo de Deus, povo santo, vossas canções entoai, foram as trevas vencidas pela luz do amor. Cristo a morte venceu, fez renascer nova vida. Esta certeza nos torna anunciadores da paz. Povo de Deus, povo santo, vossas canções entoai, foram as trevas vencidas pela luz do amor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Segundo domingo da Páscoa. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse tempo bonito da Páscoa, que nos chama a proclamar a fé na ressurreição do Senhor.
O túmulo vazio e as aparições de Jesus, por si sós, são insuficientes para provar a ressurreição de Jesus. Esta é, antes de tudo, objeto da nossa fé. E a liturgia da Páscoa nos convida exatamente a isso, a fazer a experiência com o ressuscitado. E assim anunciar esta boa notícia de que Ele está vivo e age junto de nós. O Evangelho deste domingo chama a atenção para alguns aspectos muito interessantes. Aliás, este domingo é chamado Domingo da Misericórdia. Foi o Papa São João Paulo II que assim o definiu. E nós compreendemos bem por causa do conteúdo deste Evangelho. Mas eu queria chamar a atenção então para 3 aspectos. Primeiro é quando São João mostra a forma como Jesus se apresenta à comunidade dos discípulos que está reunida. O evangelista quer afirmar que o crucificado é o ressuscitado. Então, Jesus, ao se apresentar aos discípulos, ele mostra as mãos e o lado, apresentando assim as chagas, fruto dos cravos e da lança quando ele foi crucificado. Para que a comunidade dos discípulos não tenha dúvida, Jesus não é um fantasma, é aquele que foi crucificado, que agora está ressuscitado. Por isso, as pessoas não precisam ter medo. Uma vez ressuscitado, Jesus não tem mais barreira, não conhece mais barreira. Ele entra na sala com as portas fechadas. E além disso, ele traz 2 novidades importantes, essenciais para o ser humano: a paz e a misericórdia, que vem do Espírito Santo. Então, quando o ressuscitado aparece, esses elementos sobressaem. Ele é o crucificado, ressuscitado, ele vence as barreiras, ele agora não se limita mais a nenhum tipo de barreira, ele traz a paz e ele traz a misericórdia. Em segundo lugar, João destaca a importância da comunidade como lugar da experiência do crucificado ressuscitado. O medo, então, dos apóstolos vai ceder lugar à alegria com a presença do ressuscitado. Diz o evangelista, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Dessa experiência nasce o compromisso com a missão e com o perdão. Diz São João: como o Pai me enviou, também eu envio vocês. A quem vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. Observemos, portanto, o compromisso da comunidade pascal, da comunidade que faz a experiência do ressuscitado. Ela recebe a paz como dom da ressurreição e assume o compromisso de levar a todos o perdão, a misericórdia de Deus. Daí, o domingo de hoje ser chamado Domingo também da Misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, é à comunidade igreja que Jesus deseja a paz. Esta é entendida como plenitude dos bens necessários para viver com dignidade. A ressurreição de Cristo significa, portanto, garantia de vida plena para a humanidade. Trata-se do compromisso da igreja na sociedade e no mundo. Que compromisso é este? Promover a vida nova que vem do ressuscitado. Isso se torna ainda mais exigente nestes tempos de antivida que estamos vivendo, tempos marcados pelas guerras, pela violência de todo tipo, pela discriminação, pelo preconceito, pelo autoritarismo de tantos governos, por políticas que retiram direitos de populações vulneráveis conquistadas com tanta luta e suor. Esse é o compromisso da igreja. A igreja não pode se furtar a esta responsabilidade de levar a todos a vida que nasce da experiência do crucificado ressuscitado. Finalmente, o terceiro elemento é a atitude de Tomé, como vimos no Evangelho. Ausente na primeira reunião da comunidade, Tomé não acredita no testemunho que a comunidade dá do ressuscitado. É claro que Tomé merece uma censura por isso. Aliás, como Tomé, há muitos que não consideram a comunidade como a primeira portadora da experiência do crucificado ressuscitado.
E até imaginam poder viver a fé cristã de maneira isolada, sem nenhum compromisso com a comunidade. E nós sabemos quão importante é a vida de comunidade. E hoje, uma das marcas da sociedade é o individualismo. E nós somos chamados a viver em comunidade, a estar em comunidade, para aí fazer a primeira experiência pascal, a primeira experiência do ressuscitado. Queridos irmãos e irmãs, ao exigir encontrar-se com o Senhor, Tomé nos ensina uma coisa interessante e importante. Ele nos ensina que a fé, embora seja experiência comunitária, é fruto também da experiência pessoal. Tomé não quer crer com a fé dos outros. Ele quer fazer a própria experiência. E Jesus parece não se zangar com isso e trata Tomé com delicadeza, ternura, mas exige dele a fé. Jesus vai dizer: põe aqui o seu dedo e olhe as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. É a forma que Jesus tem de levar Tomé à fé. Tomé se rende a esse encontro com o crucificado, ressuscitado, e vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Esta deveria ser a expressão verdadeira de todo aquele que faz a experiência do ressuscitado. Tê-lo como seu Senhor e o seu Deus, ou seja, viver a partir de Deus, viver para Deus, viver sob a orientação de Deus, o comando de Deus. É a resposta que Jesus espera de todos que o encontram, mesmo sem o terem visto. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós nos encontramos todos nesta condição. Queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs, tudo isso nos faz concluir que a ressurreição de Jesus é uma questão de fé. Sem a fé, viveremos na escuridão de quem não encontrou a razão da própria vida. Uma vez feita a experiência da fé pascal, surge a missão de comunicá-la aos irmãos e irmãs, tal como os apóstolos, conforme ouvimos na primeira leitura, proclamada na liturgia de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos. Fazer com que a comunidade inteira sinta a força do ressuscitado, que lhe traz vida, que lhe renova a esperança, que cura as pessoas dos males que as afligem, como ouvimos nos Atos dos Apóstolos. Oxalá, queridos irmãos e irmãs, todos nós, que proclamamos a nossa fé no ressuscitado, levemos os nossos irmãos e irmãs afastados ou os incrédulos a se admirarem com os sinais que Deus, que o Cristo ressuscitado se digna fazer por meio daqueles que o anunciam aos irmãos e irmãs. Desejo que você viva com alegria a sua fé e leve seus irmãos e irmãs a fazer esta maravilhosa experiência de encontrar o ressuscitado. Amém. Paz e bem. Fiquei aqui refletindo, pensando que, de uma certa forma, Tomé acabou nos ajudando e nos ensinando a vivenciar a experiência pessoal com Deus, a proclamar meu Senhor e meu Deus, a ser fiel a Deus e que Jesus é o Filho de Deus, a crer sem ver. Mas te tocar precisei, tu és o Jesus de Nazaré. Essas feridas eu vi, eu sei, pequena é minha fé.
longo de toda a Quaresma, nós ouvimos verdadeiros testemunhos, pessoas que falam de educadores e educadoras que marcaram suas vidas, que tanto nos ajudaram a refletir sobre o tema da campanha da fraternidade. Nesta semana nós vamos finalizar então esses depoimentos. Ainda temos 7. Queremos agradecer a todas que enviaram suas histórias, suas homenagens, que nós possamos viver cada vez mais como discípulos de Jesus para falarmos com sabedoria e ensinar com amor. Então, vamos ouvir o depoimento da Dilma de Ponte Nova, que fala de um grande educador que tenho a alegria de ter como amigo e como irmão. Ouçamos. Falar de Padre Claret, que caminha vendo a realidade do povo, eu me inspiro muito na passagem bíblica em Êxodo 3. Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para libertá-lo e fazê-lo subir para uma terra fértil onde corre leite e mel. Ver, julgar e agir. Assim o Padre Claret, ordenado por Dom Luciano, servindo os pobres e sofredores nas periferias existenciais, sendo a igreja em saída. Ele vai até a comunidade, vê a realidade, sente as pessoas daquele lugar, ouve muito e aproveita muito a história do povo. E ali faz seu trabalho missionário. Percebe-se também nos textos que ele escreve que ele vai a partir da realidade dos fatos da vida. O olhar dele é muito voltado à pedagogia de Paulo Freire e à economia de Francisco e Clara. É um exemplo para nós, enquanto educador, este modo dele trabalhar. A simplicidade dele fala muito e até consegue dialogar com o olhar. Muito voltado às causas sociais, valoriza todos os gestos da pessoa humana. Em 2019, nós dividimos na região leste de Mariana, nas 3 foranias, para estudarmos a campanha da fraternidade e políticas públicas. Eu e Padre Claret fomos para a forania de Abricampo, em Matipó. Chegando lá, nós encontramos uma mesa de café que daria para umas 80 a 100 pessoas. Ficamos bem animados. O tempo foi passando e apareceram 4 pessoas da cidade de Abricampo. Lembro que eu fiquei muito angustiada no início da manhã, mas aí veio o Padre Claret com essa sabedoria encantadora e disse: somos 6 pessoas, mas representamos 100% diante de Deus. E assim estudamos como foi planejado o dia inteiro, e que maravilha que foi, né, Padre Claret? A partir daí, não mais me preocupei com a quantidade de pessoas. Aprendi com ele a valorizar o que estamos fazendo como missionários, discípulos de Jesus Cristo. No livro O Cronista de Padre Claret, ele traz em sua apresentação a vivência de um tempo de poucos jardineiros e muitos podadores de ciprestes, trazendo para o contexto o cipreste da Praça Central de Abricampo. E Padre Claret fala no último parágrafo da apresentação que o jardineiro sabe que o cheiro imundo de uma sociedade de opressores e oprimidos abafará o perfume exalado da rosa mais bela quando isolada. Sabe também que não adianta uma fornalha perfeita se o barro, matéria-prima do tijolo, está contaminado. Se o jardineiro dedica uma atenção a mais a algumas flores, é para afiar instrumentos de luta, para espalhar sementes revolucionárias, para florir a vida no jardim inteiro, na cumplicidade planetária e universal. E o Padre Claret é este jardineiro de Deus para nós. Abração, Padre Claret! Vai missionário, vai evangelizar de um jeito novo jeito de amar e fazer ressoar a palavra de Deus na vida do povo. Vai missionário, vai evangelizar de um jeito novo jeito de amar e fazer ressoar a palavra de Deus na vida do povo. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente nessa manhã de domingo, paz e bem.
Que bom, Dilma, acolher você e esse depoimento, essa narrativa da história de vida do nosso irmão Claré. Em tão poucas palavras, você contou o que esse profeta representa para a gente, né, Eliane? O Claré ajuda a gente a apaixonar cada vez mais pelo reino de Deus. Esse reino que é simples de ser vivido, tem que ser despojado, né? Eu costumo dizer que o Claré é um franciscano, né? Porque é um homem das sandálias, né? É um homem muito simples, sempre gostou de morar em casa simples para viver cada vez mais essa missão. Né, Eliane? A proposta de Jesus é que a gente seja mesmo apaixonado para construir o reino de Deus. E por causa desse reino de Deus que a gente aceita todos os desafios. Me recordo de um fato muito bonito, Eliane, que eu até imaginava que a Dilma ia contar. Quando o Claré foi fazer missões no norte, lá na igreja do Amazonas, no Xingu, a gente pensou o envio, né? E demos a ele um cajado como símbolo desse caminhante. E depois ganhamos um chinelo, né? Um pequeno chinelinho que eu guardo comigo até hoje, também representando os caminhos, os passos desse grande irmão, esse grande profeta, esse grande educador popular. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Chegamos então ao final desta reflexão deste domingo, domingo da misericórdia. Peçamos ao Senhor que nos conceda um coração misericordioso como o dele. Amanhã nós vamos iniciar nosso estudo sobre o livro de Ruth. Por isso nós convidamos a todos para hoje à noite, neste domingo, às 7h30 da noite, termos um encontro com Irmã Mercedes, que irá então falar da época, da problemática da sociedade em que se passa a história de Ruth. Então todos são convidados hoje à noite, às 7h30, para uma live no canal do YouTube da nossa Fraternidade dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Às 7h30 da noite, então, temos este encontro marcado. Peçamos ao Senhor, então, que Ele nos conceda a sua bênção, que nós sejamos capazes de vivenciar cada dia em nossa vida a verdadeira misericórdia. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.